Imagine só, aos 15 anos eu já comandava o tráfico nas ruas. Depois, um confronto armado quase me condenou a passar 43 anos atrás das grades. Até que numa cela de prisão, algo sobrenatural aconteceu, algo que virou minha vida do avesso para sempre. Meu nome é Justin Frost e minha história começa em 8 de setembro de 1986, em Norfolk, na Virgínia. Nasci em um lar marcado pelo caos. Meus pais, divididos entre o catolicismo e o batismo, nunca souberam ao certo em que acreditar. Deus, definitivamente, não fazia parte da nossa rotina. O que não faltava era violência, brigas e um ambiente tão instável que aos 4 ou 5 anos meus pais se separaram. Fui morar com meu pai em uma fazenda no interior, onde passei 6 anos, dos 5 aos 11, mais ou menos. Mas a paz não durou. Dentro de mim crescia uma revolta sem fim. Enquanto outros garotos da escola tinham pais presentes nos jogos, nas festas, nas reuniões, eu só via ausência. Isso me corroía por dentro, alimentando uma raiva que eu nem sabia como controlar. Minha mãe, antes de encontrar a fé, vivia uma vida desregrada, noitadas, bebida, festas sem fim. Lembro de esperar por ela, criança, ansioso, acreditando que finalmente viria nos buscar. Mas ela nunca aparecia. E cada vez que isso acontecia, era como se alguém enfiasse uma faca no meu peito e a girasse devagar. Aos 12 anos, eu já carregava um vulcão de ódio e mágoa. Procurava amor nos lugares errados e encontrei um grupo que, na minha cabeça, me aceitava do jeito que eu era. Eram marginais, bandidos, mas me davam atenção. Foi assim que comecei a vender maconha. Um cara me entregava um saco de erva, eu ia até a lavanderia e trocava por dinheiro. No fim, ganhava uns trocados e uns cigarros. Naquele momento, me senti o rei do mundo. Aos 12 eu já tinha descido do alpendre, como dizíamos nas ruas, estava no crime para valer. Começamos a roubar carros. Uma vez pegamos um Camaro 1990. A história é até engraçada, não pelo crime em si, mas pela minha cabeça de garoto. Eu, baixinho, mal chegava no volante. Estávamos lá fumando, tentando impressionar umas garotas, quando vi as luzes da polícia no retrovisor. Sabe o que me preocupou primeiro? Esconder o maço de cigarros. Não o fato de estarmos num carro roubado. Acabei preso. Meu pai contratou um advogado e me disse: essa é sua única chance. Da próxima vez você se vira sozinho. Saí com 125 horas de serviço comunitário, uma bronca leve. Mas para os meus parceiros aquilo era motivo de orgulho. Não delatou ninguém, respeito. Na minha cabeça, ser preso era quase um rito de passagem. Todo mundo que eu conhecia já tinha passado por isso. Era como um reencontro de família. Não demorou muito para eu voltar a ser preso. Dessa vez, fiquei 60 dias num centro de detenção juvenil. Para mim, era só mais um capítulo da vida que eu levava. Quando saí, nem meu pai nem minha mãe queriam me receber. Minha irmã mais velha, que não se envolvia com drogas, me acolheu, mas não impôs limites. Eu continuava nas ruas, roubando, traficando, fazendo o que bem entendia. Aos 14 anos, minha mãe e eu fomos parar numa espécie de abrigo, uma casa com 20 crianças, todas com problemas parecidos com os meus. O responsável pelo lugar me prometeu tempo no videogame se eu lavasse a louça. Fiz o serviço, mas quando ele disse que não era minha vez de jogar, perdi a cabeça. Peguei uma faca enorme na cozinha e saí correndo atrás dele. A polícia chegou antes que eu fizesse algo pior. Fui preso de novo. Depois disso, minha mãe e eu nos mudamos para Ronald, na Virgínia. O lugar era um pesadelo, apartamentos superlotados, tráfico, prostituição, seringas espalhadas pelos corredores. Era o tipo de ambiente onde o crime não era exceção, mas regra. E eu, com toda aquela raiva acumulada, estava mais do que pronto para mergulhar de cabeça. Preso de novo. Desta vez não foi só uma noite na delegacia. Me jogaram numa cela suja, com cheiro de urina e desespero, e lá estava eu de volta ao único lugar que parecia me entender. As grades não me assustavam mais. Pelo contrário, eram como um abraço conhecido, uma rotina que eu dominava. Enquanto os outros detentos reclamavam da comida ou da superlotação, eu me sentia em casa. Afinal, o crime não era só o que eu fazia, era quem eu era. Mas algo começou a mudar. Não de uma vez, não como nos filmes, onde o personagem tem uma epifania e vira a página. Foi mais como uma rachadura lenta numa parede. Primeiro foram as noites em claro, ouvindo os gritos dos caras apanhando no pátio, os soluços abafados dos novatos. Depois veio a exaustão. Não a física, mas aquela que corrói por dentro, que faz você olhar no espelho e não reconhecer o cara olhando de volta. Eu tinha 18 anos e já me sentia com 40, carregando o peso de escolhas que nem sempre foram minhas, mas que eu abracei como se fossem. Foi numa dessas noites que conheci um cara chamado Marcos. Ele era mais velho, devia ter uns 30, e tinha aquela calma de quem já viu tudo e não se impressiona mais. Mas o que me chamou a atenção não foi a postura dele, e sim o que ele carregava, uma bíblia gasta, com páginas amareladas e anotações nas margens. No começo, achei que era só mais um maluco tentando converter os outros para passar o tempo. Até que um dia, depois de uma briga feia no refeitório, ele me puxou de lado e disse: "Você tá cansado de correr? Não tá. Todo mundo aqui tá. A diferença é que uns admitem e outros fingem que não." Não respondi. Não precisava. Ele sabia que eu estava ouvindo.
Aos poucos comecei a pegar a Bíblia emprestada, não porque de repente eu tivesse virado crente, mas porque as palavras ali dentro pareciam falar direto com aquela rachadura que eu sentia. Falavam de redenção, de um cara que tinha sido traído, espancado, abandonado e mesmo assim escolheu perdoar. Isso mexeu comigo. Não era sobre religião. Era sobre algo que eu nunca tinha experimentado, esperança. Quando saí em abril com a porta da prisão se abrindo como uma boca faminta, eu jurei que dessa vez seria diferente. Consegui um emprego num restaurante de frutos do mar, servindo mesas, ganhando gorjetas. Por um tempo até funcionou, mas o problema não era o dinheiro, era o vazio. E o vazio sempre encontra um jeito de te puxar de volta. Os velhos amigos apareceram como sempre aparecem. E aí, mano, tá sumido. Vem dar uma volta, a gente tá fazendo uma grana preta. E eu fui, porque é fácil resistir ao dinheiro quando você tem um propósito. Mas quando o que te move é a sede de ser visto, de ser respeitado, de preencher um buraco que parece não ter fundo. Aí é que a armadilha aperta. Comecei a vender de novo, não porque precisasse, mas porque era o único jeito de sentir que eu importava. As correntes de ouro no pescoço, os tênis caros, as mulheres que me olhavam com admiração, tudo isso era uma droga mais forte que qualquer pó. E como qualquer viciado, eu acreditava que podia controlar. Só mais uma vez, só até juntar um pouco mais. Depois eu paro. Mas o crime não perdoa, ele te deixa subir só para te derrubar mais forte. Uma noite, depois de uma entrega que deu errado, acabei cercado. Não era a polícia, eram caras que eu conhecia, caras que eu achava que eram meus parceiros. Eles me encurralaram num beco e quando um deles puxou a arma, eu soube que não ia sair vivo. Não dessa vez. Foi aí que algo estranho aconteceu. No meio do caos, com o cano da arma apontado para minha testa, eu me lembrei das palavras de Marcos. Você está cansado de correr? E pela primeira vez eu parei, não lutei, não implorei. Apenas fechei os olhos e esperei. Mas a bala não veio. Quando abri os olhos, o cara que ia me matar estava olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Vai embora, ele disse, baixando a arma, e não volta. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido antes. Não para fugir da polícia, não para escapar de uma dívida. Corri porque, naquele momento, entendi que a morte não era o fim, era só mais uma porta. E eu não queria entrar por ela. Não sei se foi Deus, se foi sorte, se foi o universo dando uma última chance. Só sei que quando parei de correr, finalmente consegui respirar. E pela primeira vez em anos, o ar que encheu meus pulmões não tinha gosto de desespero. Tinha gosto de liberdade. Você não vai sair vivo. As palavras dela caíram sobre mim como uma sentença, mas não do jeito que o juiz diria. Era diferente. Era como se o próprio céu tivesse sussurrado no ouvido dela e ela, por amor, tivesse a coragem de me repetir. Eu ri porque no fundo sabia que ela estava certa. Ri porque se fosse qualquer outra pessoa teria chamado de loucura. Mas minha mãe não era qualquer pessoa. Ela via coisas. Coisas que eu, com toda a minha arrogância de homem armado e cheio de dinheiro, não conseguia enxergar. Aquela manhã estava quente demais para carregar uma Glock no cós da calça. Quente demais para fingir que eu ainda controlava alguma coisa. Os caras que estavam comigo, 2, 3, não lembro, riam, falavam alto como se o mundo fosse deles. E por um tempo foi, até que deixou de ser. Eu não queria acreditar nela. Mas algo dentro de mim, algo que eu tinha enterrado junto com a Bíblia que ganhei aos 8 anos, se mexeu. Uma lembrança, o peso das páginas nas minhas mãos, a voz da minha avó dizendo: Deus tem um plano para você, menino. Na época eu ri também. Agora não ria mais. 7 dias depois, a polícia me cercou. Não foi uma batida cinematográfica com helicópteros e tiros. Foi pior. Foi um carro parado na esquina, 2 homens de terno descendo devagar, como se soubessem que eu não ia a lugar nenhum. E não ia mesmo, eu estava cansado. Não de correr, eu ainda sabia fazer isso, mas de correr para lugar nenhum. No tribunal, o promotor falou em 42 anos. O juiz balançou a cabeça como se lamentasse. Minha mãe chorou. Eu olhei para as minhas mãos. Elas já tinham segurado armas, drogas, dinheiro, mulheres, mas nunca tinham segurado a verdade. E a verdade era que pela primeira vez eu não tinha uma saída, não tinha um plano, não tinha uma desculpa. Na cela de espera, um cara mais velho me disse: você vai apodrecer lá dentro, garoto. Eles não perdoam gente como a gente. Eu quis responder que não era como ele, que eu era diferente. Mas as palavras morreram na minha garganta, porque no fundo eu sabia que ele tinha razão. Foi então que algo aconteceu. Não foi um raio de luz, não foi uma voz celestial, foi mais simples, foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que pela primeira vez em anos eu ouvi a minha própria respiração. E nesse silêncio entendi que 42 anos não eram uma sentença, eram uma escolha. Eu podia passar cada um desses dias amaldiçoando o mundo, ou podia usá-los para entender porque, em meio a tanto caos, minha mãe ainda acreditava em mim. No dia seguinte, quando me levaram para a prisão, eu não estava mais correndo, estava andando, e pela primeira vez em muito tempo não tinha medo do que viria depois.
Porque, no fim das contas, a porta que eu tanto temia abrir talvez fosse a única que me levaria de volta para casa. Você assine um acordo de não recorrer. Era um risco, mas eu já não via mais sentido em lutar contra o inevitável. Se 5 anos eram o preço para sair daquele ciclo, então que fossem 5 anos bem vividos. Não como um homem esperando a liberdade, mas como alguém construindo uma nova versão de si mesmo. O juiz bateu o martelo e eu voltei para a cela com uma estranha sensação de alívio. Não era medo nem resignação. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse um mapa nas mãos, mesmo que as estradas ainda estivessem cobertas de névoa. Naquela noite, enquanto os outros detentos gritavam ou xingavam o sistema, eu fiquei em silêncio, lendo aquele mesmo livro que havia começado meses antes. Cada palavra parecia escrita para mim, não com julgamento, mas com uma clareza que eu nunca tinha permitido a mim mesmo enxergar. E então veio o dia da transferência. Fui levado para uma unidade de segurança média, um lugar onde o tempo não era apenas contado, mas vivido. Lá conheci homens que, como eu, carregavam histórias de violência, de escolhas erradas, de vidas desperdiçadas. Mas também conheci outros, aqueles que, apesar das grades, haviam encontrado algo maior do que a liberdade que um dia teriam. Eles falavam de propósito, de redenção, de um Deus que não os via como criminosos, mas como filhos. E pela primeira vez eu quis ouvir. Comecei a frequentar as reuniões na capela. Não por obrigação, mas porque algo dentro de mim doía quando eu me lembrava daquela mulher chorando no escuro, da bala que passou a centímetros da cabeça de uma criança. Eu não queria mais ser o homem que fazia essas coisas. Queria ser alguém que, quando olhasse no espelho, não desviasse o olhar. Os anos passaram. Aprendi a costurar, a estudar, a escrever cartas para minha mãe sem culpa. Aprendi que arrependimento não era fraqueza, mas o primeiro passo para se tornar alguém melhor. E quando finalmente saí, não foi com o peso de um ex-presidiário, mas com a leveza de quem havia deixado para trás muito mais do que uma sentença. Hoje, quando olho para trás, vejo que aqueles 42 anos não eram uma maldição, eram um lembrete. Um lembrete de que não importa o quanto a vida nos empurre para o abismo, sempre há uma mão estendida, mesmo que seja a nossa própria. E que, às vezes, a porta que mais tememos abrir é justamente a que nos leva de volta para casa. Minha vida antes, mas nunca havia experimentado o poder de Deus quebrando correntes dentro de mim. E naquele momento eu sabia que precisava daquilo. Precisava que alguém lutasse por mim, porque eu já não tinha forças para lutar sozinho. O pastor atendeu ao meu chamado. Ele veio até mim com uma urgência que eu nunca tinha visto em ninguém. Não era um sermão, não era uma lição de moral, era um homem ajoelhado ao meu lado, clamando em voz alta, quebrando as paredes que eu mesmo havia erguido. E então, pela primeira vez, eu senti. Não foi um alívio suave, não foi uma paz tranquila, foi um terremoto. Foi como se algo dentro de mim se rasgasse, como se cada mentira que eu havia acreditado, cada justificativa que eu havia inventado, cada corrente que eu havia arrastado por anos, simplesmente se partisse. Eu chorei como nunca tinha chorado. Não eram lágrimas de arrependimento apenas, mas de libertação. Era como se, depois de décadas, alguém finalmente tivesse aberto a janela e deixado o ar entrar. Mas a liberdade não é um momento, é uma escolha diária. E eu ainda tinha muito a aprender. Nos meses seguintes eu caí, voltei a usar, voltei aos mesmos lugares, às mesmas pessoas, às mesmas armadilhas. Mas algo era diferente. Agora eu sabia o que era estar livre. E cada vez que eu voltava para o poço, a queda doía mais porque eu já tinha provado o gosto da verdade. Foi como se Deus me dissesse, você sabe o caminho, agora escolha. E eu escolhi. Não de uma vez, não perfeitamente, mas aos poucos. Comecei a ler a Bíblia não como um livro de regras, mas como uma carta de amor. Comecei a orar não como um ritual, mas como uma conversa. Comecei a ver as pessoas não como instrumentos para meus desejos, mas como almas que, assim como eu, precisavam de redenção. E, acima de tudo, comecei a entender que a graça não é algo que se conquista, é algo que se recebe todos os dias de mãos abertas. Hoje, quando olho para trás, não vejo um homem quebrado. Vejo um homem que foi quebrado para ser reconstruído. Vejo cicatrizes que não são marcas de vergonha, mas testemunhos de um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. E se há uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que a liberdade não está em nunca mais cair, está em saber que, mesmo quando caímos, há alguém disposto a nos levantar. E que, no fim das contas, a maior prisão não são as grades, mas o medo de acreditar que merecemos ser livres. Um homem em ruínas, mas não um homem derrotado, porque ali, naquele momento de desespero, eu disse o que nunca tinha tido coragem de admitir em voz alta. Pastor, eu não aguento mais. Não sei como mudar, mas quero ser diferente. Não quero mais essa vida. E algo extraordinário aconteceu quando as palavras saíram da minha boca. Elas não eram apenas um pedido de ajuda, eram o primeiro passo de uma rendição que eu nem sabia que precisava. Ele desligou o telefone, e quando voltou a ligar, suas palavras caíram sobre mim como um martelo que quebra correntes. Justine, orei por você hoje de manhã.
E o Senhor me disse algo claro: se você não abandonar esse caminho, não vai sair vivo, você vai morrer. Mas então ele disse algo que cortou mais fundo do que qualquer ameaça: e filho, o céu não é o seu destino. Não era um julgamento, era um espelho. E naquele instante eu vi o que sempre soube, mas nunca quis encarar: que a morte não era só física, era uma lenta asfixia da alma. Saí daquela ligação como quem foge de um incêndio. Juntei minhas coisas naquela mesma manhã, ainda com o gosto amargo da última recaída na boca. Mas algo havia mudado. Não era mais o mesmo homem que se afogava na própria vergonha. Era um homem que, pela primeira vez, acreditava que podia ser resgatado. Liguei para minha mãe e disse: preciso ir para casa. Se eu ficar aqui, vou afundar de novo. E ela, com aquela mistura de amor e dureza que só as mães têm, respondeu: se vier, vai ter que mudar de verdade. Eu não sabia como, mas prometi tentar. Os primeiros meses foram uma guerra. A casa da minha mãe virou um campo de batalha entre o que eu era e o que eu queria ser. Ainda havia noites em que a tentação sussurrava no meu ouvido, dias em que a abstinência me deixava tremendo como um viciado em abstinência. Mas havia algo novo, uma convicção que queimava mais forte do que qualquer desejo. Foi quando fiz um pacto com Deus, um daqueles acordos desesperados que só fazemos quando não temos mais nada a perder. Não vou mais me deitar com mulher nenhuma até que o Senhor me envie minha esposa. Parecia loucura, mas era a única forma que eu conhecia de provar para mim mesmo que estava falando sério. Um ano se passou. Minha mãe e eu procurávamos uma casa nova e em uma tarde qualquer, depois de mais um culto na mesma igreja que havia me confrontado, senti um impulso inexplicável. Mãe, vira aqui. Ela hesitou, mas obedeceu, e ali no fim de uma estrada de terra estava uma casa simples com um cartaz de aluga-se. Ligamos. A dona apareceu em minutos. E quando assinamos o contrato naquele mesmo dia, eu não sabia que Deus já havia escrito o próximo capítulo da minha vida, porque a irmã da mulher que se tornaria minha esposa morava na casa ao lado. Mas a luta não acabou ali. A vida não é um filme onde tudo se resolve em um ato. Minha mãe voltou para a Virgínia. Eu fiquei, trabalhando em bicos que mal pagavam as contas. E em 2015, quando o desespero apertou, fiz o que sempre fiz quando o dinheiro faltava. Voltei ao que conhecia. Não era mais o mesmo traficante de antes. Não era mais o mesmo homem. Mas ainda era um homem fraco. Comprava comprimidos de um, vendia para outro e repetia o ciclo, convencendo-me de que era só o suficiente para sobreviver. Até que uma noite, depois de dirigir 45 minutos para buscar um pacote, algo dentro de mim quebrou. Não sei se foi discernimento, não sei se foi o espírito me alertando. Só sei que quando cheguei ao ponto de entrega, não consegui fazer aquilo. Joguei mais de 100 comprimidos no mato, como se estivessem queimando minhas mãos. E quando voltei para o carro, sabia que era a última vez. Mas o inimigo não desiste fácil. Fui parado pela polícia naquela mesma noite. Revistaram o carro. Não encontraram nada porque eu já havia me livrado daquilo. Mas me prenderam por dirigir sem habilitação por uma infração antiga que eu nem lembrava mais que existia. Naquela cela, enquanto esperava para ser liberado, algo dentro de mim se partiu de vez. Não era medo da prisão, era vergonha. Vergonha de estar repetindo os mesmos erros, de estar traindo a confiança da mulher que amava uma mulher inteligente, pura, que merecia mais do que um homem que ainda se debatia entre a luz e as sombras. E ali, entre quatro paredes frias, prometi a Deus que nunca mais voltaria àquele lugar. Não importava o que acontecesse. Quando fui a julgamento, o juiz olhou para mim e disse: você deveria ter resolvido isso há 10 anos. E então, para meu espanto, ele arquivou o caso. Não precisei pagar multa, não precisei fazer nada. 2 dias depois, fiz o teste para tirar a habilitação e passei, como se Deus estivesse dizendo: eu não te abandonei mesmo quando você se abandonou, porque é isso que ele faz. Ele não espera que sejamos perfeitos para nos amar. Ele não exige que estejamos limpos para nos estender a mão. Ele nos encontra no meio da sujeira, nos levanta e nos lembra que sua graça não é um prêmio para os justos, é um presente para os quebrados. Naquele dia, quando saí do departamento de trânsito com minha carteira de motorista na mão, eu não era mais o mesmo homem que havia sido preso. Não era mais o mesmo homem que vendia comprimidos. Não era mais o mesmo homem que fugia de Deus. Era alguém que finalmente entendia: a liberdade não é a ausência de quedas. É a certeza de que, mesmo quando caímos, há alguém disposto a nos levantar e a nos mostrar que o caminho para casa sempre esteve aberto. A rendição absoluta. E naquele sábado, enquanto eu tremia no banheiro com o frasco na mão, não era apenas um vício que eu estava derramando no vaso, era toda a minha identidade antiga. Cada gota que escorria pelo ralo carregava consigo anos de vergonha, de noites em claro, de promessas quebradas para Deus e para mim mesmo. Eu não estava apenas lutando contra um hábito, estava travando uma guerra espiritual onde o inimigo usava minhas próprias fraquezas como armas.
E então, em meio ao choro convulsivo, ouvi sua voz novamente, não como um trovão, mas como um sussurro que atravessou minha alma. Filho, esta é a sua hora. Confia em mim e eu quebrarei essas correntes para sempre. Não foi um pedido, foi uma ordem de batalha. E naquele momento, entendi que a liberdade não vem de tentar ser forte o suficiente, mas de admitir que nunca fomos. A verdadeira força está em reconhecer nossa fraqueza e deixar que ele a preencha com seu poder. Quando levantei daquela posição de derrota, algo dentro de mim havia mudado. Não foram as orações dos outros, não foram os jejuns, não foram as promessas vazias. Foi o momento em que parei de negociar com Deus e simplesmente obedeci. Derramei aquele frasco como quem derrama o último resquício de uma vida que não queria mais viver. E sabe o que aconteceu? No mesmo instante, a escravidão se transformou em liberdade. Não houve luta, não houve recaída, não houve batalha interna, apenas uma paz que eu nunca havia conhecido. Mas aqui está a parte que muitos não entendem. Deus não nos liberta apenas para nos deixar soltos no mundo. Ele nos liberta para nos enviar, e foi exatamente isso que aconteceu. 3 semanas depois daquele dia no banheiro, minha esposa e eu estávamos em um culto quando o pregador, um homem que nem nos conhecia, apontou para mim do púlpito e disse: há um chamado sobre a sua vida. Deus está dizendo que você foi liberto para liderar sua casa, para pastorear sua família, para ser um farol onde antes havia trevas. Naquele momento, entendi que a liberdade não é um fim em si mesma, é o começo de uma missão. E hoje, quando olho para trás, vejo que cada queda, cada recaída, cada momento de desespero não foi um fracasso, mas um preparo. Deus não desperdiça nossas lutas, Ele as usa para nos moldar. A mesma mão que me levantou do chão sujo da prisão é que me sustenta agora enquanto escrevo estas palavras. E se você está lendo isso e se sente como eu me sentia, preso em um ciclo de tentação, vergonha e fracasso, saiba de uma coisa: Deus não está esperando você se tornar perfeito para te usar. Ele está esperando você se render. Porque a liberdade não é a ausência de lutas. É a certeza de que mesmo quando caímos, Ele já está lá de braços abertos, pronto para nos levantar e nos lembrar que o caminho para casa nunca esteve fechado. E a chave para destrancar essa porta não é a força, é a fé, não é o esforço, é a rendição. E quando você finalmente se entregar, descobrirá que a vida que Deus tem para você é maior do que qualquer vício, maior do que qualquer fracasso, maior do que qualquer medo, porque no fim das contas, não é sobre o que você deixou para trás, é sobre o que Ele está te chamando para adiante. Fundação do mundo, você já os conhecia. E hoje, Pai, eu peço que você quebre toda corrente, toda mentira, toda dúvida que tenta dizer que não há saída. Porque a verdade, Senhor, é que você é maior. Maior do que o passado, maior do que o vício, maior do que a vergonha que tenta sufocar. Você é o Deus que transforma o impossível em testemunho, o Deus que escreve histórias de redenção onde só havia cinzas. E eu declaro sobre cada pessoa que ouve isso agora: não importa o que você tenha feito, não importa o que tenham feito com você, Deus não terminou a obra em sua vida. Ele está te chamando para mais, para uma liberdade que não é só ausência de correntes, mas presença de propósito, para uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele segura sua mão. Para uma alegria que não é momentânea, mas eterna, porque quando você entrega, você não perde, você ganha. Ganha um pai que nunca desiste de você. Ganha uma família espiritual que te apoia. Ganha uma identidade que não é definida pelo que você fez, mas pelo que Ele fez por você na cruz. E ganha, acima de tudo, a chance de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde os filhos correm para te abraçar, onde o trabalho não é um fardo, mas uma bênção onde até as pequenas coisas, como pássaros se banhando numa poça de chuva, se tornam sinais do cuidado de Deus. Então hoje, se você está cansado de lutar sozinho, se está exausto de tentar consertar a si mesmo, se já tentou de tudo e nada deu certo, pare, respire e entregue. Não é fraqueza, é sabedoria. Não é derrota, é o primeiro passo para a vitória. Porque quando você solta, Deus segura. Quando você confia, Ele age. E quando você diz sim, Ele transforma. E eu te prometo, pelo poder da palavra de Deus, que se você der esse passo, sua história não será mais a mesma. Você vai olhar para trás e não vai acreditar no que Deus fez. Vai olhar para frente e vai ver um futuro que nem os seus sonhos mais ousados conseguiram alcançar, porque com Deus o melhor ainda está por vir. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre você que a esperança renasça, que a fé se acenda, que a coragem vença o medo, e que a partir de hoje você comece a viver a vida abundante que Ele preparou para você. Não porque você merece, mas porque Ele ama. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. E que assim seja. Amém. Desde antes mesmo que a terra fosse formada, o Pai já tinha um plano perfeito para você. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro que a soberania, o amor e o poder do nosso Deus invadem este lugar, tocam vidas e transformam destinos. Que a sua presença seja tão real que cada corrente seja quebrada, cada vício seja destruído, cada prisão seja aberta. Porque o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está aqui agora para libertar você. Não a cadeia que resista, não a escuridão que não seja dissipada, não a ferida que não seja curada. O Senhor está restaurando mentes, purificando corações e dando a você um novo começo.
Um coração regenerado, uma alma renovada, uma vida reescrita pela graça. E se alguém aqui que nunca experimentou o amor de Deus de verdade, hoje é o dia. Hoje é a hora em que ele se revela de uma forma que você nunca viu, nunca sentiu, nunca imaginou. Porque ele não está distante, ele está aqui, pronto para mudar tudo. Eu agradeço, Pai, por tudo o que o Senhor já está fazendo e ainda vai fazer. Que cada promessa se cumpra, que cada milagre aconteça, que cada vida seja transformada e que assim seja em nome de Jesus. Amém.